Oi, Marcela. Oi, Estamos aqui no da tela, trazendo espectro autista, os cuidados o que necessários. aconteceu aqui? Não, deve ter caído, né, da chamada, tudo bem. Vamos lá. Então tá. Então eu vou apresentar para vocês, né, essa contextualização do Covid. O Covid foi considerado uma pandemia em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. O isolamento social foi uma ferramenta mais importante naquela época, né, para conter a doença. E a gente percebe nos estudos agora, né, que estão cada vez mais sendo divulgados, que essa medida, ainda que tenha sido e seja, né, eficaz e importante, também acarretou um aumento do nível de solidão, do sentimento de solidão, impactando diretamente na saúde mental das pessoas. Então, as medidas de prevenção e proteção à saúde na pandemia influenciam fortemente as questões psicossociais, na medida em que também a capacidade de enfrentamento e o sentimento de sofrimento acontecem em diferentes níveis de intensidade e gravidade. Isso é importante a gente considerar também, né? Principalmente quando a gente fala do transtorno do espectro autista, que já tem essa característica de ser um espectro, né? Então, varia, tem uma gama de comportamentos e de sentimentos e reações muito grandes já. Então, quando a gente fala nesse sentimento de solidão, nessas questões psicossociais envolvidas no isolamento social, é importante a gente também conhecer em que medida que isso agrava e influencia no tratamento, no acompanhamento da pessoa com autismo. Na nossa pesquisa, a gente se dedicou a trabalhar com crianças e adolescentes, né? Então, já é mais um recorte que a gente faz também. Pode passar para o próximo, por favor. Nos dias atuais, a gente pode considerar, e algumas pessoas já vêm falando isso, que o Covid não é mais uma pandemia, ou a gente pode ampliar esse conceito, né? Hoje ele pode ser considerado como uma sindemia. O que significa isso, né? Então, devido ao impacto que ele tem, além da sua própria linha de cuidado, né? Então, além da própria história natural da doença do Covid, ele também afeta o acesso ao cuidado de outras doenças. Então, contribui também para a carga excessiva de outros problemas relacionados à população, impactando dessa maneira a potencialização das condições sociais e ambientais que tornam a população mais vulnerável. Eu trago no próximo slide uma breve conceitualização do que significa a sindemia, né, esse conceito sindemia. Para alguns pode ser novo ainda, né, ainda que já venha sendo discutido. Então, pandemia, o que a gente chama de Covid hoje, né, uma pandemia, é caracterizada por uma epidemia de larga distribuição geográfica, que atinge mais de um país ou um continente. Então, é uma doença afetando uma escala muito grande de pessoas e de território. Na sindemia, o que acontece é quando duas ou mais doenças, sendo uma delas classificada como pandemia, interagem de uma maneira que causam danos maiores do que só a soma delas, né? Ou do que só entre aspas, né? Obviamente, mas que causam um impacto muito maior do que a própria pandemia. Então, quando a gente pensa em autismo, claro que aqui também, mas eu estou reforçando isso, né, que é um recorte, a gente pode pensar na sindemia, né, em várias outras doenças e comorbidades, mas quando a gente traz isso para o cenário do autismo, a gente percebe que essa rede de atenção à saúde, que a própria linha de cuidado da pessoa com autismo se fragiliza de tal maneira que afeta não só a pessoa autista, mas também os seus familiares, o seu entorno, afeta todo o espaço geográfico, territorial e social que essa pessoa circula, né? Então, por exemplo, as questões educacionais na escola, sociais, financeiras, afetivas dentro de casa. Então, a gente percebe que quando a gente traz esse conceito sindemia, a nossa discussão se enriquece justamente por entender esse impacto dessa interação das doenças, né? De como a população se afeta nesse cenário. E muitas vezes, né, deixa essa população mais vulnerável ainda, já que as terapias são interrompidas,
o convívio social, né, é tão importante também para o autismo, para a pessoa com autismo. Então, essa linha de cuidado em saúde também se fragiliza, levando em consideração que esse ambiente todo socioeconômico e psicossocial também está fragilizado, devido não só ao Covid em si, né, mas tudo o que ele mobiliza, né, o que a gente foi percebendo até aqui. Quando a gente fala, então, passando para o autismo, né, no meu título, e eu tento sempre trazer essa reflexão, né, pensar o autismo no plural. Então, eu sempre falo, eu tenho oportunidade, eu coloco no plural autismos, porque é um espectro, né? Então, é um transtorno invasivo do desenvolvimento que acarreta várias áreas do desenvolvimento da pessoa, mas que em cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Então, a gente tem aqui, né, no DSM-5, que é o nosso critério diagnóstico para fazer esse diagnóstico do autismo, né? Então, também trabalhando de uma maneira multi-interdisciplinar, a gente tem aqui 3 critérios que são mais relevantes para a gente olhar para o autismo, para caracterizar o autismo. Então, déficit na reciprocidade socioemocional, não vou ler tudo aqui, né? Mas déficit nos comportamentos comunicativos não verbais e déficit para desenvolver, manter e compreender os relacionamentos. Então, a gente percebe que o TEA, né, o transtorno do espectro autista, ele atinge 3 grandes áreas do desenvolvimento, que é a interação social, a comunicação verbal e o comportamento, tendo praticamente interesses mais restritos e também movimentos mais repetitivos. É comum a gente observar o que é chamado de estereotipias, né? Então, flap com as mãos, balançar o corpo. Então, esse movimento estereotipado, né? Esse movimento que não tem uma função em si. Então, também é importante a gente considerar dentro do TEA que existem fatores sensoriais e fatores comportamentais na pessoa com TEA, especialmente na criança. Então, quando a gente olha para a criança com TEA, a gente percebe o quanto ela é vulnerável ao COVID. Não que o TEA em si seja uma comorbidade, né? Não foi relatado ainda isso. Mas todo esse déficit que a gente observa, né, desses fatores sensoriais, comportamentais, tornam a criança e o adolescente, principalmente, uma parcela da população mais vulnerável ao COVID. Por quê? Né? Tem essa necessidade do toque, tem essa dificuldade de estabelecer alguns limites e algumas regras, tem uma interação social e comportamental diferente do que aquela, muitas vezes, preconizada, né, e aceita socialmente. Outra questão importante, pode voltar ainda nos critérios diagnósticos. Outra questão importante para a gente pensar o desenvolvimento do autismo é que a gente tem, dentro da visão psicanalítica, né, 2 tipos de problemas do desenvolvimento. Então, uma questão é a gente entender a presença de dificuldades subjetivas que vão afetar ou que vão incidir o desenvolvimento da criança, mas que não vão abalar ou questionar a instalação de um sujeito ali. O que a gente pode pensar nessa situação? A enurese, a ecoprese, né, dificuldades de controlar o xixi, o cocô, inibições psicomotoras, fobias, medos noturnos. Então, essas condições, a gente percebe que elas afetam o desenvolvimento, né? É evidente, porque tem uma angústia ali, tem um sofrimento, mas ela não afeta a instalação de um sujeito psíquico. E a outra questão importante para a gente pensar também dentro do problema do desenvolvimento infantil, né, do desenvolvimento humano, são esses problemas da constituição do sujeito. Então, essa condição a gente vai compreender como uma dificuldade do desenvolvimento que são sinalizadas aí por entraves nesse processo da estruturação subjetiva. Então, que aí vai nos indicar sintomas estruturais mais profundos, né, que
que pode nos alertar para riscos da evolução de psicopatologias mais graves dentro da infância, como o autismo, como as psicoses. Então, são situações e condições diferentes, que são importantes para a gente olhar dentro do desenvolvimento, dos problemas do desenvolvimento. Outro ponto importante também para a gente olhar dentro do autismo é que, historicamente, também tem uma transformação do autismo de um fenômeno raro para uma condição de uma epidemia global, né? Já que a gente está falando da pandemia, do Covid, é perceptível na literatura e também na nossa prática profissional o quanto o autismo vem sendo cada vez mais discutido, cada vez mais temas de debate. E aí, né, uma série de reflexões podem ser feitas também a partir disso. Por que essa epidemia global? Será que a gente está diagnosticando mais, né? Então, também uma epidemia diagnóstica, ou a gente está tendo agora mais suporte, mais aporte teórico, mais condições profissionais, né? E de troca de profissionais também, para pensar nessas condições de sofrimento e nesses entraves do desenvolvimento, né? Nesses entraves do processo da constituição da estruturação subjetiva. Então, a gente também é um debate que pode ser feito, né? Não vou trazer de uma maneira muito maior aqui, mas é importante a gente considerar também, né? Que essas mudanças de consideração do autismo também vêm dessa visibilidade midiática e também desses critérios diagnósticos que vão sendo reformulados, como o DSM-5 que eu trouxe aqui para vocês. Pode passar para o próximo, agora sim. Então, as famílias que possuem crianças com TEA, crianças ou adolescentes diagnosticados com TEA, passaram a enfrentar, dentro desse ambiente pandêmico, condições emocionais bastante particulares, desencadeando também alterações nesse contexto familiar, devido aos ajustes que foram sendo necessários, né, tanto os exigidos pela pandemia, quanto pelas próprias condições das famílias, o que impactou fortemente as relações familiares, necessitando ali de uma readaptação dos papéis de cada membro familiar. Então, é importante, nesse cenário, a gente monitorar também o risco psicológico a essas famílias que estavam, né, e de repente ainda estão em isolamento domiciliar. Então, dentro do desenvolvimento humano, a gente percebe que incide uma dupla quando a gente fala dessas questões do autismo. Um ponto ou uma parcela uma perna dessa dupla se refere aos processos maturativos de ordem neurológica e de ordem genética, e a outra parte pode se referir à constituição psíquica do sujeito. Por que é importante também a gente considerar isso dentro do campo do autismo? Porque ainda não se tem, claro, qual é a origem do autismo. Então, já se tem muitos estudos, principalmente fora do Brasil, que mostram fortemente a incidência de fatores genéticos, hereditários, questões de ordem neurológica, que afetam o ser humano, que afetam o indivíduo e que levam ao autismo. E também, né, principalmente na França, estudos que mostram que essa constituição do sujeito psíquico também é fortemente abalada nessa questão social. Então, a gente não pode pensar o autismo por uma vertente só, principalmente dentro do campo psicanalítico. E aí é o que a gente chama, hoje em dia, dentro do campo do autismo também, de epigenética. O que significa isso, né? Pode existir no indivíduo uma questão genética ali importante, que, de repente, quando a gente olha para o entorno social dele, quando a gente olha para a rede de apoio que esse indivíduo tem, para esse bebezinho lá desde os primeiros dias de vida, para todo o ambiente suficientemente bom que ele possa ter ou não, né, a gente percebe que essas condições genéticas podem se manifestar ou não também. Então, uma questão genética não é decisiva por si só. Então, a gente pensando nisso, né, pode considerar também a importância da instalação de um apoio para essas famílias que, de repente, percebem o sofrimento nos bebês. A Marie-Christine Lasnik, principalmente ela, tem
um histórico muito grande de pesquisa com bebês e com crianças, né, pessoas vivendo com autismo, que quando ela recupera vídeos domiciliares dessas pessoas, ela percebe ali, até pelo relato dos pais, ela percebe ali que já existia um sofrimento naquele bebê. E isso é muito importante da gente olhar quando a gente pensa em autismo, né? Então, existe um sofrimento. Ainda que não se tenha um diagnóstico fechado, devido à idade da criança, se ela é muito nova ainda, mas é importante, é nossa função, é nosso dever olhar para aquilo que angustia, para aquilo que gera sofrimento, tanto na criança em desenvolvimento, naquele ser que está se formando, quanto para a família e para os cuidadores principais. Pode passar para o próximo, por favor. Então, a particularidade desse sofrimento das famílias com TEA, que vivem com pessoas com TEA, com crianças com TEA, são o medo da morte e da doença, né, do próprio Covid, e isso de uma maneira bem mais acentuada, né? Intensificação dos cuidados de higiene, interrupção das terapias, isolamento ou distanciamento social, maior irritabilidade das crianças e dos adolescentes, assim também como de suas famílias, que podem ficar mais agressivas, mais reativas a uma crise, a uma dificuldade da criança, e também mais impacientes. Então, de maneira geral, o objetivo da nossa pesquisa, né, recuperando aqui a temática da pesquisa que eu desenvolvi em conjunto com as outras colegas, o nosso objetivo principal foi verificar a repercussão do isolamento social para as famílias com crianças ou adolescentes com TEA em situação de isolamento social devido à pandemia. A metodologia, pode ir para o próximo, por favor. A metodologia do nosso trabalho. Então, em relação ao desenho do estudo, é um estudo qualitativo, descritivo e longitudinal. Pode passar para o próximo slide, por favor. Os procedimentos. Então, os participantes foram convidados a participar dessa pesquisa via redes sociais, porque naquela época, né, lá em 2020, no início da pandemia, era a forma que a gente encontrou de poder continuar a pesquisa, de poder continuar no ambiente acadêmico, né, através das redes sociais. Os dados foram coletados a partir de um questionário online, semi-estruturado e auto-aplicável, então a própria família, o cuidador principal, acessava o link, respondia as perguntas e nos enviava de volta. E ao todo, a nossa pesquisa teve 15 mães participantes, na faixa etária com filhos com TEA, na faixa etária de 3 a 15 anos de idade. A análise de conteúdo foi com referencial teórico psicanalítico, como eu disse para vocês, e também nas áreas de saúde mental e desenvolvimento do transtorno do espectro do autismo. O que nós encontramos de resultados, né, iniciais? Então, o delineamento da pesquisa se deu ao final com 6 mães, então a pesquisa aconteceu em 3 etapas. Ela começou com 15 mães e ao final terminou com 6. Houve uma perda importante aí, né? E essa perda também deve ser considerada por quem se dedicar aos estudos futuros nessa temática. E vários fatores podem ser levantados aqui, né? Indicadores levantados. Uma é que foi logo no início da pandemia, então esse manejo tecnológico aqui era muito difícil ainda para algumas pessoas. Outra questão que a gente pode perceber é a própria desistência mesmo natural que existe na pesquisa, né? A gente tende a ter um número menor de participantes no final do que o número que a gente começou no início. Dessas mães, então dessas 6 mães, pelo menos um filho era diagnosticado com TEA, todos eles eram do sexo masculino, na faixa etária final, né, de 3 a 14 anos. O que a gente observa já desse primeiro cenário? Né? Então, pensando nessas 6 mães, isso a literatura nos traz de uma maneira muito densa, né? E muitos estudos nos apontam isso, que as mães são as principais responsáveis pela participação do cuidado e do acompanhamento das crianças, dos filhos com autismo. É um cenário comum quando a gente pensa em crianças com condições especiais. Então, historicamente, essa prática do cuidado também já é dedicada ou já é destinada, né, de alguma maneira, à figura feminina.
Então, isso já é levantado também por algumas referências que a gente trouxe no nosso trabalho. Outro dado que vai em conjunto ao que a literatura nos traz também, é que a grande maioria das crianças e dos adolescentes são do sexo masculino. Então, a gente também teve esse cenário na nossa pesquisa. E esse é um outro ponto importante para a gente pensar no campo do autismo. Por que mais meninos são diagnosticados com autismo? Ou apresentam o autismo? Né? Então, eu acho que cada slide meu aqui, cada fala minha aqui, abre uma porta, uma janela para outras temáticas dentro desse campo. Né? Também não vou me dedicar nisso agora, mas é importante a gente ter isso em mente. Né? Será que meninos ou pessoas do sexo masculino têm mais probabilidade de desenvolverem o autismo? Ou será que também que dentro da nossa sociedade, dentro do modelo que a gente se organiza, é mais aceitável que a menina seja mais retraída, seja mais quieta, tímida, introspectiva? Todos esses comportamentos que no menino podem ser indicativos já de TEA nos primeiros anos de vida, na menina, de repente, isso demora a ser investigado justamente porque é mais aceito. Uma menina mais quieta, uma menina mais reservada, menos comunicativa. Então, é uma questão importante para a gente pensar também. Dentro, então, da nossa pesquisa, nós levantamos três núcleos de sentido para que a gente pudesse ir trabalhando dentro das respostas que foram nos ofertadas, né, pelos pais. Então, o primeiro, desafios da maternidade atípica e o Covid-19, TEA em tempos de coronavírus, estratégias de autorregulação, incerteza sobre o futuro. Eu vou passar aqui brevemente por cada um desses nossos núcleos de sentido que foram elencados. Então, em relação ao desafio da maternidade atípica do COVID e o Covid-19, o que as mães nos relataram foi um cansaço físico e mental muito grande em decorrência da pandemia e também em decorrência das obrigações. O que a gente teve nesse cenário de 2020 para cá, principalmente nas questões do home office, né, do trabalho levado para dentro de casa, é esse limite muito tênue da onde está o seu trabalho e da onde está o seu lazer. E quando a gente pensa na mãe se dedicando integralmente aos cuidados do filho com alguma condição especial de saúde, ou específica de saúde, a gente tem esse limite ainda mais frágil ainda, porque o trabalho dela não acaba. Então, com a questão do isolamento, ela deixou de ter esse momento de sair de casa, né? Uma rotina em casa, preparando a criança para que fossem as terapias. Então, sair de casa, pegar um transporte público ou ir com o seu próprio automóvel, vai para a terapia, conversa com a terapeuta, com o profissional que está acompanhando, conversa com outras mães, vê outras pessoas. Isso tudo ficou suspenso na vida dessas mães. Então, por isso também esse sentimento e essa vivência, né, de excesso de obrigações. Outra questão trazida também é poder acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus filhos e passar mais tempo com os familiares. Né? Então, vejam que parece contraditório, né? Parece uma dicotomia. Então, por um lado, uma exaustão muito grande, justamente por um cansaço físico e mental, justamente por esse excesso de obrigações, de cuidados e de dedicação com a família. E, por outro lado, poder acompanhar de perto o desenvolvimento dessas crianças e dos seus filhos também foi elencado como um aspecto positivo. E daí a gente pode pensar também, né, dessa agenda agenda de executivo, que a gente costuma falar quando a gente olha para essas crianças e adolescentes com TEA. 8 horas natação, 9 horas terapia com a fono, 10 horas com neuro, 11 horas. Então, é um horário bastante rígido e inflexível de terapias e de acompanhamento. Quando a gente vem para esse recolhimento domiciliar, algumas famílias, logo no início da pandemia, alguns estudos nos apontaram que houve também essa condição positiva
de que agora as famílias podiam se relacionar, né? De que agora as famílias podiam conviver ali entre si e perceberem novos arranjos de repente. Pode passar para o próximo slide, por favor. O segundo núcleo temático, então, TEA em tempos de coronavírus, estratégia de autorregulação, vai dizer sobre essas mães, né, de como elas observaram os comportamentos dos seus filhos. Então, algumas alterações importantes ali dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes, foram gerando sofrimentos importantes de serem considerados, né, muitas vezes por essa interrupção abrupta de uma rotina. E quando eu penso em rotina, dentro do transtorno do espectro autista, eu gosto muito de frisar que eu não gosto desse termo, né, de rotina. Porque o que a gente observa é também uma rigidez muito grande das famílias quando a gente levanta essa temática. O que a pessoa com TEA espera é uma previsibilidade. O que significa isso? Então, eu vou acordar, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou escovar meus dentes, eu vou assistir um desenho e vou para encontrar com a psicóloga. Então, veja, o passo a passo está bem descrito. Eu faço isso na segunda, faço isso na terça, faço isso na quarta, faço isso todos os dias. Isso é muito diferente de 7 horas eu tomo meu café, 7h30 eu tenho que escovar o dente, 8 horas eu tenho terapia, 8h30. Então, vejam, essa rigidez de horários é muito diferente do que ter essa rotina e previsibilidade de ações. É esse conforto e essa organização que a criança com TEA precisa, né? E exige, nos convoca também. Uso de atividades cotidianas, como brincadeiras e diálogos, como estratégias de enfrentamento. Então, as mães foram percebendo ali que, como eu disse no slide anterior, né? Novas formas de se relacionar, novas formas de ocupar o espaço domiciliar, novas estratégias, novas brincadeiras, novos diálogos. Então, essa mãe foi percebendo que quando a criança fala de um determinado jeito, ela está querendo alguma coisa, ou quando ela se recolhe um pouco mais, de repente, uma angústia maior está acometendo, um sentimento ali mais importante precisa ser investigado, ou uma crise, ou né, aquela situação vai desencadear uma crise. E também notou-se que as crianças e os adolescentes também criaram seus próprios mecanismos para se autorregularem. Então, não só a família foi aflorando todo esse sentimento de ir percebendo essa dinâmica de movimento na criança e no adolescente, mas esses próprios adolescentes, essas próprias crianças também foram percebendo esses mecanismos de autorregulação. Então, de repente, pegar uma bola para ali, né, extravasar algum comportamento, né, ficar jogando uma bola, ou ficar pulando no sofá, pulando na cama. Então, foram caminhos que essas famílias foram encontrando e locais que foram sendo propícios também para que pudesse haver um descarregamento, né, dessa tensão também na criança, da criança e do adolescente. O que as mães nos relataram também foi uma ansiedade maior, né? Então, no começo, existia esse desafio de lidar com as terapias dentro de casa, dessa dúvida, dessa angústia de continuidade nessas terapias. Questões comportamentais e dificuldade de aceitação de regras das crianças, isso também foi observado, né, e dos adolescentes também. Então, uso de máscara, aceitar que não vai mais para terapia por um determinado tempo, um período, aceitar que ali a tela agora pode ser benéfica no sentido de que é por esse caminho que as famílias vão se comunicar com os profissionais. Então, essa autorregulação pode ser entendida tanto da criança e do adolescente com TEA, quanto também do seu próprio familiar, né, do seu cuidador principal, que no caso da nossa pesquisa foram as mães. E as mães também nos relataram, no terceiro núcleo de sentido que nós elencamos, incertezas sobre o futuro. Naquela época, já ao final da nossa terceira fase de pesquisa,
que ocorreu no mês de setembro, nos meses de setembro e outubro de 2020, já havia um movimento de flexibilização das medidas de isolamento. Algumas mães nos relataram uma preocupação muito grande ainda naquela época com essa flexibilização, né? Principalmente pelas dificuldades ali que estavam enfrentando com as crianças, todos aqueles medos que eu já trouxe para vocês, elas reafloraram, esses medos foram revividos por elas, né? Quando essas medidas foram sendo tomadas. Algumas acharam precoce essa medida de flexibilização, porém elas sentiam necessidade de que alguns mecanismos alguns agentes de saúde fossem sendo reativados, né? E aí esse desejo, essa necessidade por estar em pares novamente, compartilhar novamente em grupo todas as suas angústias, todas as vivências e os cuidados também com seus filhos. Algumas nos relataram, né, que o isolamento ainda era importante, mas que não se fazia mais possível, que algumas pessoas ficaram sem o seu sustento, tiveram dificuldades financeiras, muitas mães, e quando a gente vai olhar para o questionário socioeconômico também, elas tiveram uma perda na renda familiar ou tiveram um acréscimo de um familiar vindo morar no mesmo ambiente, então isso gerou mais gastos, né, uma dinâmica diferente também financeira. E também em fragilidades, incertezas e medos com a expectativa do futuro. Então, naquela época, né, preocupação se quanto tempo a pandemia ia durar, como iriam ser as terapias dali para frente, como que a criança e o adolescente iam reagir ao retorno agora, né, já que foi tão enfatizado, tão incentivado para que essa criança e esse adolescente se cuidasse, não relasse nas pessoas, não tivesse um contato muito próximo, o quanto isso foi sendo também, foi se percebendo essa dificuldade, né, desse manejo dessas condições. E aí, por outro lado, essa incerteza agora de volta a esse cenário coletivo, né, também foi nos relatado pelas mães. Então, algumas também tinham muita esperança de realizar todos os seus planos, né, todos os seus desejos de terapias para os filhos. Alguns tratamentos foram interrompidos ainda no início, né, se vocês se lembrarem, algumas crianças tinham ali 3 anos de idade. Então, no início do tratamento, logo veio a interrupção. Ou algumas crianças, alguns adolescentes entraram na pandemia, né, adolescentes e estão saindo dela adultos. O quanto isso impacta também para a sua dinâmica, para a sua convivência, para a interação entre os pares, para a sua própria constituição subjetiva e psíquica. E isso, claro, é uma dúvida, é um incômodo, é uma angústia para os pais, para as mães. Pode passar para o próximo, por favor. Então, em relação aos achados significativos da nossa pesquisa, a gente observa que essa nova rotina educacional e familiar repentina acarretou num aumento de estresse e ansiedade para as famílias. Houve uma interrupção dos tratamentos e do acompanhamento escolar, colocando a família numa situação de fragilidade. E também a ausência de políticas que possam garantir a permanência da rotina terapêutica de cuidados para a saúde mental das crianças e dos adolescentes com TEA. Esse ponto, né, de políticas garantindo a permanência de rotina terapêutica não vinha sendo observado na época e tampouco hoje, né? Se a gente observar as questões ou condições de teleatendimento, as dificuldades que as famílias têm de acessarem a internet, de terem um dispositivo tecnológico aqui para estarem em contato virtual com um profissional de saúde ainda é muito grande, principalmente se a gente pensa numa dimensão continental que é o nosso país, né? Então, que a gente possa olhar para todas essas questões. A família, nesse sentido, ela foi convocada, né? Ela foi colocada ali, de repente, nesse cenário de ter que se adaptar a esse novo modelo de cuidado, esse modelo remoto de cuidado. Nesse cenário, a família participou muito mais e ocupou um lugar muito mais de coterapeuta também.
Então, o profissional que estava do outro lado da tela precisava que os pais e a mãe estivesse ali disposta a interagir com a criança, estivesse ali disposta a criar um ambiente terapêutico, né, que lúdico e terapêutico ao mesmo tempo, proporcionando objetos, brinquedos, dinâmicas propostas por nós, né, online, e a gente acreditando que essa família também fosse executar tudo isso do outro lado da tela. Como consequência disso, né, a gente observa, como eu disse, essa ausência dessas políticas públicas, garantindo a permanência de terapias, e a interrupção de terapias ou essa estagnação desse processo terapêutico acarretou num retrocesso de habilidades que já vinham sendo adquiridas pelas crianças e pelos adolescentes anteriormente. Esse é o principal prejuízo, né, que a gente observa. Então, todos os ganhos que foram sendo, todos, né, é muito abrangente, mas muitos ganhos que foram sendo adquiridos ao longo de anos de terapia foram perdidos gradualmente com esse distanciamento do profissional com o paciente. E esse é um fato importante, porque quando essa criança retorna para a terapia, tudo isso tem que ser trabalhado novamente, né? Como eu disse, o adolescente que entrou na pandemia, em 2020, está saindo dela praticamente já um adulto. Então, como recuperar esse ambiente, né? Ou como favorecer que agora, com uma vida adulta, ele possa ter novos recursos terapêuticos também para lidar com tudo isso que ficou estagnado, ficou parado ali por um tempo. Pode passar para o próximo. Outro ponto também é que a maioria das crianças e dos adolescentes foi impactada, né, como eu disse, negativamente em relação ao comportamento, ainda que algumas mães tenham relatado esse processo de autorregulação. Houve um trabalho intenso, né, dessa família, dessa criança, até que se chegasse a esse modelo, a essa consciência de autorregulação. Mas a gente observa que o impacto negativo também foi muito grande. As atividades diárias, cotidianas, também incluindo, como, por exemplo, atividades lúdicas, terapêuticas e de lazer, foram adaptadas para a realidade dessas famílias. Então, né, se as mães têm esse ambiente de trabalho, se as famílias, de maneira geral, se o limite entre home office e lazer fica frágil, para a criança também. O que é o ambiente terapêutico, o que é o ambiente de lazer? Né? Um brinquedo. Então, as mães e as crianças, os adolescentes foram se reorganizando socialmente, né, dentro de casa e também psiquicamente para lidar com essas questões. E outro ponto importante que é fundamental a gente dizer, né, o uso do teleatendimento foram ferramentas importantes para o enfrentamento da resolução da maioria dos problemas de saúde, né, que a população enfrentou. Então, a gente tem o teleatendimento, esse atendimento realizado virtualmente já vinha sendo preconizado pela psicologia, já era uma prática aceita. Então, outra foi sendo reformulado, né, e melhorado para que outras profissões e outras possibilidades aqui que a gente pudesse ter de interação com a criança e com o adolescente com TEA também nesse cenário. E por fim, né, então essas políticas intersetoriais, aí falando de educação, de saúde, social, no Brasil, elas não dialogaram, né, até então, pelo menos, né, até na época da nossa pesquisa, mas o que a gente observa é que isso ainda engatinha ainda hoje, passado tanto tempo, para oferecer um suporte para essas famílias em situação de risco e crise como essas da nossa pesquisa vinham vivendo, e também outras tantas que a gente sabe, incluindo, por exemplo, essa falta de suporte para o teleatendimento, né? Falta de suporte financeiro, estrutural, de uma internet com qualidade, de um aparelho com qualidade, que essas famílias também tenham recursos para acionar esses dispositivos, né? Um profissional, numa condição de urgência e emergência. Que a gente possa caminhar para isso ainda no decorrer desses próximos anos. Então, é importante a gente, pode passar para o próximo, a gente compreender que as particularidades que foram sendo vividas pela criança e o adolescente com TEA nessas situações de isolamento social,
principalmente pensando que essa não será a primeira pandemia enfrentada por essa geração, né? E por nós agora, né, adultos, possivelmente ainda lidaremos com outras, e que a gente consiga fazer desse cenário um cenário de aprendizado também, para que em situações futuras, né, em situações adversas, a gente consiga lidar minimamente com aquilo que a gente já sabe. Então, é fundamental também a criação e o fortalecimento de redes de apoio para essas famílias. Redes de apoio social, redes de apoio virtual, redes de apoio presencial, para que essa família possa ser atendida nas suas mais diversas necessidades. Quando a gente pensa, recentemente eu fui banca, né, a Fernanda também, de um TCC em que a aluna se propunha a fazer grupos com mães, grupos online, né, com mães. E o quanto essa aluna, mediando esse grupo, foi relatando melhora nas condições de saúde mental dessas mães. E isso, né, ao decorrer dos encontros, foi impactando também as famílias e as crianças. Então, é importante que a gente pense nessa rede de apoio, que a gente seja essa rede de apoio, que a gente fortaleça esses atores sociais, né, intersetoriais também, em prol do cuidado e dessa linha de cuidado do transtorno do espectro do autismo, para que a gente possa trilhar caminhos que vão contribuir para a formação de uma comunidade mais inclusiva. Aqui são as referências, algumas, né, do que eu trouxe hoje, né, da pesquisa. O meu e-mail, o meu telefone. Agradeço demais a possibilidade de estar aqui com vocês, a oportunidade. Caso alguma dúvida não possa ser sanada agora aqui no nosso encontro, eu fico à disposição por esses canais, pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp. Então, agora a gente pode, imagino que abrir para as perguntas, se houverem, para algum debate que vocês queiram aprofundar também. Fico à disposição. Professora Marcela, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Foi excelente, né, assistir a sua apresentação, a sua palestra. Como deve ter sido difícil executar essa pesquisa, né, ainda mais na temporada da pandemia, que a gente sabe que afetou toda a vida, né, de todas as populações, todas as classes, né, a gente estava até aqui entre nós conversando que acredito que todas as idades, né, foram afetadas de alguma maneira pela pandemia. Todos fomos impactados de alguma forma, com perdas simbólicas, perdas concretas, né, e até hoje ainda estamos tentando nos recuperar, né, da pandemia, que de alguma forma existe ainda temos muitos casos, infelizmente algumas cidades aumentando, né, e como que alguns grupos específicos, né, a gente percebe que o isolamento, especificamente o isolamento, afeta mais ainda, né? Enfim, as repercussões são inúmeras. E aí um trabalho como o seu destaca, né, no caso do TEA, o quanto esse isolamento dificulta não só para a criança que está dentro do espectro, mas também para a família, que às vezes a gente esquece, né, que por trás dessa criança que precisa dos cuidados tem quem cuida. E o quanto a sua pesquisa ela é sensível para também abrir espaço para esse cuidador, né, que por mais que eu entenda que você não vai conseguir fazer tudo numa pesquisa só, que, né, seria humanamente judiado o pesquisador, mas a gente sabe que você ainda conseguiu trazer, né? Eu vi que a pesquisa foi muito sensível por isso, né? Você conseguiu ainda mostrar um pouquinho de tudo, né? O quanto as crianças estão afetadas, o quanto esses responsáveis perdem também espaços de convivência que acabam sendo, talvez, o social que eles tenham, né? Ontem eu comentei isso, mas só trazendo de novo hoje um pouquinho, eu e a Fernanda trabalhamos juntas muitos anos no CAPS, né? E muitas vezes a gente via, né, na sala de espera, muitas mães que tinham a gente fala mães, tá, gente? Porque a maioria, assim, quase 100% dos responsáveis são mulheres, né? Então a gente fala mães por isso, dos acompanhantes.
Então, a gente via que muitas das pessoas, os responsáveis, acabavam se tornando amigos, né? Se tornavam rede de apoio um dos outros. Então, sentavam juntos ali, conversavam, contavam da sua semana, iam mostrar alguma coisa no celular um para o outro, acabavam, os filhos acabavam ficando amigos, iam passear fora do horário da terapia juntos, iam para a pracinha, ao parquinho, né? Então, assim, já é um grupo restrito. E aí, às vezes, no momento da terapia, acabam fazendo vínculo, porque já tem, às vezes, uma condição próxima, se entendem, né, se respeitam, porque, às vezes, em outros espaços se sentem discriminados, desrespeitados, né? E os pais trazem muitas histórias, assim, de desrespeito, de discriminação, né? Então, ali se sentem acolhidos. Então, eu acho a sua pesquisa fantástica. Você citou a Maria Regina, né? Eu tive mais contato, assim, um pouquinho mais de proximidade com o trabalho dela. Pude ver crescer, acho que o seu e o dela são, né, muito próximos. O trabalho de vocês é excepcional. E obrigada, né, pela contribuição, parabéns. Espero que continue desenvolvendo, porque é muito necessário o seu trabalho. Obrigada, Júnia. Obrigada. Que bom poder ver você novamente também. É isso que você traz, é uma característica também muito interessante, principalmente quando a gente pensa de famílias com TEA, de crianças vivendo com TEA. Você falou, né, na sala de espera, eles se juntam, compartilham ali de algumas vivências. Essa é uma outra característica, né? É uma situação que a gente vivencia muito, de que eles se reconhecem nos pares, né? No grupo também precisa ter, o autismo vem ganhando essa condição também, deixou de ser uma, eu vou colocar aqui, né? Mas deixou de ser uma doença, deixou de ser uma patologia, um transtorno, para ser uma identidade. Então, a gente observa, né, a correntinha de identificação da pessoa com autismo, a cor azul do autismo. É muito comum a gente ter grupos, mães de autistas, pais de autistas, né? É uma condição que a gente não vê com tanta frequência em outras patologias, em outras condições de sofrimento psíquico, por exemplo. Né? Então, o autismo vem ganhando essa condição de identidade. Né? Então, agora eu me reconheço no grupo, eu sou autista, eu sou mãe de autista, como essa outra mãe também é. Né? E o quanto isso é potente também para elas. Né? Porque no grupo eu também posso ali compartilhar algumas angústias que, de repente, na terapia ou no ambiente familiar, ou em outros espaços, né, na escola, eu não consiga. Porque não existe essa proximidade, não existe esse vínculo, né, de repente. E fora outras questões que a gente pode pensar aqui também, né, dessa própria característica também. Marcela, e aqui te ouvindo, né, sabendo do seu viés psicanalítico, que é também o meu viés psicanalítico, né, acho que é tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Há também outras abordagens se dedicando ao cuidado, né, da criança e do adolescente que tem o transtorno de espectro autista, porque nós temos visto, pelo menos no CAPS infantil, né, tem chegado até nós uma demanda tão grande procurando terapia ABA. Terapia ABA o tempo todo. Claro que ela tem sim seu destaque, né? Tem se destacado muito, né? Tem a sua importância, mas não é a única abordagem, né? É muito complicado quando uma abordagem se sobrepõe à outra. E eu tenho falado isso com muita frequência às mães. Mãe, vamos olhar para o vínculo também, né? A gente sabe que a ABA tem um viés comportamental. Então, assim, muito bom ouvir uma psicanalista falando dos campos de sentido, da maternagem, dos cuidados, das dificuldades das famílias. É muito bom, né? Vem complementando. Que bom, Fer. Realmente, assim, quando a gente pensa, virou o autismo entrou num cenário mercadológico, né? A gente observa isso. Então, quem oferece a cura, quem oferece o tratamento mais rápido, quem oferece o cuidado mais dinâmico, ou tem a clínica mais equipada. E a gente percebe que o cuidado está muito anterior disso. O cuidado está ali na base da relação, na base do afeto. Né? Então,
É interessante isso que você fala dessas terapias que se sobrepõem, da nossa dificuldade, às vezes, de lidar já com aquilo que nos chega, né? Diretamente, de uma maneira impositiva. E é uma qualidade que a gente observa também dentro das famílias. Quando eu falei que os pais atuam fortemente como coterapeutas, é porque, frequentemente, os pais, no campo do autismo, especialmente, têm um domínio muito grande sobre as dietas, sobre os exames, sobre as terapias, coisa que, mais uma vez, a gente não observa em outras condições de cuidado, né? Então, se você perguntar para o pai, para a mãe, sobre a dieta sem glúten, sobre a dieta sem lactose, o impacto disso na vida da criança com autismo, eles vão te dar possivelmente uma aula, porque isso também se deve à dificuldade deles de encontrar um profissional que os ouvissem com uma qualidade adequada, né? E os fez buscar por conta própria o próprio conhecimento. E quando a gente fala dessas terapias, saiu um estudo recente na USP de Ribeirão Preto com adultos com TEA. E é difícil a gente ver, né, estudos se dedicando a essa parcela da população, que falam justamente sobre os movimentos estereotipados. Por que adultos têm menos movimentos estereotipados? Geralmente, né? Foram observados que possivelmente esses adultos foram sendo submetidos a terapias que, ao invés de olhar para o sofrimento, para o sintoma, para a origem do sintoma, eles bloqueavam o seu efeito, né? Então, se pensar que o movimento estereotipado é para descarga de tensão, para alívio de algum sintoma, não adianta eu só dizer para a criança não balançar as mãos, né? Aqui de uma maneira bem superficial eu estou falando, né? Mas para que a gente possa entender um pouco, se aproximar disso. Porque a angústia está lá, o sofrimento está lá, né? E possivelmente ela vai descarregar esse movimento para outra questão, né? Que a gente vai ter que olhar no futuro. Então, esse adulto que não apresenta movimentos estereotipados não é um adulto que está dentro das normas, né? E então ele está curado, ele está saudável, ele está livre do autismo. Então, que a gente olhe com mais cuidado também para algumas terapias que prometem muitas mudanças no comportamento, sem olhar para isso que está na origem, né, do sofrimento também. Pessoal, alguém gostaria de comentar, de aproveitar a professora Marcela aqui, conversar um pouquinho com ela? A palestra foi tão esclarecedora, foi tão completa, foi tão boa. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Tá todo mundo bem? Tranquilo? Estaria? Não? Bom, Marcela, obrigada, muito obrigada por estar aqui conosco. Dessa vez deu certo. Gente, para quem não sabe, a Marcela tem estado nos olhos do Cezão há muito tempo, só que ela estava mamãe de bebezinho bem petitinha, primeira vez que né? Dois. Quando nós tentamos convidá-la pela primeira vez, né, para vir falar um pouquinho do conhecimento dela nessa demanda, né, do espectro autista. E agora os bebês já cresceram um pouquinho, então já deu para ver, né, mas é uma grande parceira nossa, que nos ensina muito, com muita frequência. Sempre que a gente encontra, a gente aprende um pouquinho. Obrigada, Marcela. Obrigada por ter estado aqui conosco. Em seguida, nós teremos a palestra da professora doutora Patrícia, falando sobre a educação afetiva, a educação com afeto. Então, acho que vem assim, complementando, sabe? Vai seguindo aqui uma sequência de palestras que deixa o coração quentinho. Que bom que vocês vão poder continuar nessa linha também. Fernanda, mais uma vez eu também te agradeço muito. Júnia, que bom poder estar com vocês aqui. A Mauri, que eu tive a oportunidade de conhecer também. Obrigada pela oportunidade de colocar minha pesquisa aqui para vocês. Eu falei para você, né, no nosso encontro, a gente pesquisa tanto, sofre tanto, né? A Júnia comentou que dificuldade que é pesquisar, principalmente em pandemia. Então, poder agora devolver para vocês todo esse nosso trabalho, poder apresentar, discutir entre os pares, pessoas tão interessadas também me deixa muito contente e satisfeita.
sigo à disposição, assim que os meninos deixarem, né? Eles que comandam ainda por enquanto, mas estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, estou por aqui. Muito obrigada. Ó, muitos elogios aqui no chat. Ela foi maravilhosa, fala com muita propriedade, fala mesmo, gente. Ai, gente, É sempre obrigada. assim. Parabéns, muito bom. Ai, que Obrigada, bom, Marcela. Gabriele. Tem aluna aqui, que Aquelas legal. saudades das suas aulas na UFTM, sempre bom ouvi-la falando sobre essa temática, e é sempre muito bom mesmo. Gabi, sempre muito bom. Marcela, muito Que bom, obrigada. gente, obrigada. Leve o nosso abraço também ao seu grupo de pesquisa, que também é muito querido por nós, todas elas. Né? Muito obrigada. E vamos seguindo por aqui. Vamos, bom evento para vocês. Obrigada. Bons estudos por aí, bom trabalho. Até mais. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.